Bom dia, hoje são 23 de abril de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. A mente da pessoa religiosa é bastante criativa. O homem religioso vive uma ilusão, daí o seu grande poder de imaginação. Quando uma pessoa religiosa escapa de um acidente qualquer, escapa de uma situação difícil qualquer, ela alega o quê? Ela alega o quê? É sobre isso que vou agora ler um artigo que fiz há alguns meses. Você ouvirá o teor desse artigo acompanhado pelas imagens de Itiquira, Salto do Itiquira, uma cachoeira linda que fica a 120 quilômetros de Brasília. Veja como a mente da pessoa religiosa é criativa. Vamos lá. Graças a Deus escapei. Caro leitor, em meu artigo anterior, A Ilusão Religiosa e a Realidade, mostrei alguns exemplos de ilusão religiosa, fazendo referência a um dos livros de Sigmund Freud, 1856-1939. Você, leitor amigo, ficou ciente de que a pessoa religiosa vive uma ilusão, uma alucinação. Por exemplo, quando uma pessoa religiosa escapa de algum acidente, qual é a divindade espiritual salvadora invocada? Ou seja, que divindade, entre aspas, espiritual, a pessoa religiosa invoca como sua salvadora? A resposta, obviamente, vai depender da crença da pessoa. Ou seja, a divindade espiritual salvadora variará de acordo com a ilusão religiosa da pessoa. Se, por exemplo, a pessoa religiosa for um cristão devoto de Cícero Romão Batista, o famoso Padre Inciso de Juazeiro do Norte, no meu Ceará, então essa pessoa afirmará que a divindade espiritual que a salvou do acidente foi o Padre Inciso. Se, ao contrário, a pessoa religiosa for um cristão evangélico, então a divindade espiritual invocada jamais será o Padre Inciso. Por quê? Porque o Padre Inciso não tem relevância alguma para a ilusão cristã evangélica. O cristão evangélico dirá que a divindade espiritual que o salvou do acidente foi Deus ou Jesus. E se a pessoa religiosa for um cristão católico, aí o rol de divindades espirituais é imenso. Tudo é óbvio, dependendo da ilusão cristã católica. Se o católico for devoto de São Francisco de Assis, invocará essa divindade espiritual como sua salvadora. Se for devoto de Nossa Senhora Aparecida, afirmará que essa divindade espiritual o salvou do acidente. Se for devoto de São Benedito, essa será a divindade espiritual invocada, e assim por diante. Esses exemplos claros, públicos e cotidianos
mostram que a divindade espiritual invocada dependerá do poder de imaginação da pessoa religiosa. Na verdade, deuses não existem, santos não existem. Logo, deuses e santos não salvam ninguém. Neste artigo, mostrarei outra deformação dessa ideia religiosa. Só para facilitar o entendimento, trago novamente a afirmação do mestre Sigmund Freud, contida em seu fantástico livro O Futuro de uma Ilusão, LIPM Editores, ano 2010, página 110. Veja, leitor, o que Freud diz sobre a religião. Abre aspas. Ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Fecha aspas. E que deformação é essa? É a seguinte: quando uma pessoa religiosa invoca uma divindade espiritual como sua salvadora, em conformidade com sua crença, não percebe a monstruosidade da própria divindade. Exemplo: fulano de tal, cristão católico, perdeu o voo que o levaria de Brasília a Juazeiro do Norte, no Ceará. Existe essa linha aérea em Brasília. A aeronave caiu, matando instantaneamente 230 pessoas. Ao ser entrevistado pelo Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, o cristão católico, devoto de Padre Cício, disse, abre aspas, graças ao Padre Cícero escapei. O Padre Cício me fez perder aquele voo. Fecha aspas. Percebeu, caro leitor? No mundo ilusório do cristão devoto de Padre Cício, a monstruosidade da divindade invocada é latente. O Padre Cício resolveu salvar apenas um tripulante, uma pessoa muito, entre aspas, especial, abandonando a morte trágica 230 pessoas, incluindo aí crianças inocentes, mulheres grávidas, idosos e, pasmem, todos cristãos. Entendeu agora, leitor, como a ideia religiosa conduz o homem ao absurdo sem que ele perceba? E esse absurdo é comum no mundo da religião. Veja as catástrofes naturais como furacões, maremotos, terremotos, vulcões, etc. Inúmeras pessoas religiosas que escapam, invocam, de acordo com sua crença, as divindades espirituais. Graças a Deus, escapei. Graças aos deuses, escapei. Graças a Jesus, escapei. Graças a Shiva, escapei. E não percebem que em cada catástrofe perderam a vida milhares de pessoas, crianças, idosos e religiosos.